Saudações a todos. Então, retomando o nosso curso de História do Pensamento Jurídico, nós vamos iniciar na aula de hoje uma discussão muito peculiar e única para o pensamento jurídico, em continuidade à nossa discussão da passagem, ou da dita passagem, do mitos para a logos, que é exatamente a representação da justiça, que a gente tem de forma simbólica através da deusa da justiça, que a gente vai ver nessa aula algumas peculiaridades quanto a essa história mítica que traz um substrato de reflexão filosófica interessante. Então vejam, eu volto aqui na questão do início do mundo, porque é interessante como que há um autor não muito conhecido no Brasil, eu pelo menos nunca vi ninguém citá-lo aqui no Brasil, que chama Erich Wolff. Ele foi professor em Freiburg, na Alemanha, durante meados do século XX, vamos colocar assim, meados do século XX. Ele é de tradição católica muito forte, se opôs ao nazismo de forma muito sutil, com medo de perseguição, mas se opôs, organizou a proteção de docentes e de outros estudantes na época, muito peculiar a posição dele, mas ele se dedicou, em especial durante esse período da pós a Segunda Guerra Mundial, a escrever uma história do pensamento jurídico grego. Seria mais ou menos a tradução dessa coleção dele. São 6 volumes. E o primeiro volume, que é o que nos interessa nesse momento aqui, ele vai trabalhar exatamente sobre filósofos pré-socráticos e poetas, os primeiros poetas. Que vai fazer uma relação entre mitologia e filosofia, e esse destaque para a mitologia jurídica. Ele usa esse termo, mitologia jurídica, que para mim é muito interessante, sobre a deusa da justiça, sobre Têmis e Dike. São 2 divindades aqui que tem uma genealogia própria. O capítulo do livro dele, ele vai separar um capítulo sobre as deusas da justiça, né? E as ajudantes da justiça e as opositoras da justiça, porque ele não trabalha só a imagem de Têmis e Dike, mas também de Nêmesis, que era, vamos dizer, parente seria filha por parte de pai, vamos colocar assim, de Nêmesis, e Têmis seriam filhos de pai por parte do caos. Há uma discussão se uma vai ser filho do caos ou filho da noite, de Nix, mas são outras discussões que a gente precisa chegar aqui. Mas o texto do Erich Wolff, nesse ponto, é muito interessante porque ele vai fazer exatamente como que a imagem da justiça na antiguidade, a representação mítica disso, de divindade, com crença, afinal das contas, voltada, com atos libatários sobre isso, até mesmo de dedicar orações, se voltavam a essas imagens míticas. E não só da justiça, mas também da vingança, que eu acho uma das questões assim mais interessantes na história do pensamento, é como o problema da justiça é sempre destacado, mas o problema da vingança ele é colocado muito mais relegado ao plano literário muitas vezes. Você vê a representação da vingança na literatura, em algumas tragédias shakespearianas, mas a gente não vê isso, por exemplo, enquanto um problema filosófico assumido, mesmo que algumas tradições considerem isso como especial o próprio pensamento do Nietzsche. Mas esse é um destaque interessante porque o Erich Wolff traz isso no texto, de tematizar sobre a justiça e as suas ajudantes e as suas opositoras. Então volto um pouquinho numa questão mítica aqui, como que o pensamento mítico serviu enquanto forma de exploração ou de justificação do mundo. Então a gente encontra uma tentativa de qual é a origem do mundo, mitologicamente. Homero vai colocar que o oceanos, a divindade titânica que representaria os mares, seria o início do mundo.
E veja que essa é um tipo de leitura que nós veremos em breve, Tales de Mileto, entre os pré-socráticos, mas que é uma imagem que estava presente na tradição grega arcaica, de Oceanos enquanto a divindade que dá origem ao mundo. Depois Gaia. Mas também, por outro lado, Hesíodo, que alguns vão colocar enquanto contemporâneo, ou pelo menos um pouco mais jovem do que seria Homero. Vejo, não estamos fazendo discussões filológicas aqui sobre se Homero existiu ou não. É uma discussão que vocês podem ver, por exemplo, do modo como o Otto Maria Carpo trata na história da literatura ocidental. Não importa se Homero histórico existiu ou não, o que importa é o que a tradição nos legou, ou aquilo que nós nos referimos enquanto a Homero. Então, não é o nosso aspecto, só chama atenção disso porque fiz referência ao Otto Maria Carpo em outro momento. Mas Hesíodo, por exemplo, vai colocar uma outra origem do mundo, o caos, que não é a mesma coisa que nós pensamos quando falamos no senso vulgar de caos. Caos pareceria desordem. Caos, para a mitologia titânica, seria muito mais voltado para um vazio. E esse vazio ainda não tinha ordem. Mas não é uma desordem. É o vazio que não possui ordem. É um pouco diferente de simplesmente falar que a utilização, por exemplo, do adjetivo caótico. A divindade, muito pelo contrário, ela é assim, a tentativa de compreensão de um universo sem ordem, que será dada, portanto, posteriormente, pela ação de cada um dos titãs que compõem, vamos dizer, o panteão daquele momento, entre a tensão que existe entre a mitologia titânica e a mitologia olímpica. A mitologia titânica, ela pelo menos faz referência a muito mais a imagens, a personificações, a elementos da natureza, do que propriamente a divindades que têm forma humana. É igual um dito que o Schiller, que é um filósofo, poeta acima de tudo, alemão, do classicismo germânico, vai dizer. É uma citação que o próprio Hegel faz, falando em relação à mitologia grega, no período quando os deuses eram mais humanos e os humanos eram mais divinos, esse ar meio nostálgico em relação ao passado, que é algo típico dos estudiosos da filosofia. Poucos são tão duros e realistas e se oporem ao passado de forma ríspida. Não é o caso aqui, nem da minha parte, nem desses autores que citei. Mas a gente vê claramente que há uma tentativa de perceber como a mitologia dava forma simbólica a elementos da natureza e, posteriormente, com divindades que tinham forma humana. Mas vejam, quando se fala de Gaia, quando se fala de Uranus, quando se fala de Nix à noite, são todos o quê? Personificações de elementos da natureza. Ainda não com forma humana, como por exemplo eles acreditavam que Zeus ou Ares ou Dioniso possuíam, mas enquanto realmente entes da natureza que representavam essas forças, como é o caso aqui de Oceanos e Caos. Faço uma referência interessante ao fato de Homero utilizar Oceanos como origem do mundo, porque na mitologia mesopotâmica, Marduk, que era a divindade principal do panteão, exatamente por uma guerra entre Apsu e Tiamat, vai fazer ou criar o mundo, criar o que nós chamamos de terra. E o próprio, vamos dizer, reflexão religiosa, e alguns podem dizer mítica, hebraica antiga, a personalidade, pelo menos a presença de Leviatã enquanto um monstro domado por Deus, uma imagem que volta ao papel dos mares e dos oceanos para a formação do mundo, ou pelo menos da mentalidade antiga. E vejam por que isso. Aí, há um elemento interessante.
algo que une esses três povos, essas três culturas que eu falei com vocês. O mar Mediterrâneo. Muitos pensavam que o mar Mediterrâneo era o centro do mundo e, portanto, todo o mundo estava ali. As representações da presença do mar e das águas influenciam todas essas mitologias no entorno do Mediterrâneo. Só fazer essa referência porque é um elemento interessante. Mas vejam que existe então uma divisão, pelo menos assim, dentro dos mitólogos, entre um período de uma reflexão de uma mitologia titânica na antiguidade grega e depois uma passagem para a mitologia olímpica, a partir já do domínio de Zeus, a partir do momento que ele mata seu pai, Urano, que vejam que é uma das referências mais perenes na tradição ocidental, é a referência do parricídio. Isso talvez alguns leriam dentro da tradição psicanalítica, mas você pode ler isso na tradição literária também. Vejam que há um texto muito interessante do Humberto Eco, que para mim foi um dos grandes pensadores das ciências humanas nessa virada do século XX para o século XXI. Ele escreveu um texto que ficou aqui no Brasil, foi publicado recentemente, no final de 2018, como Sob os Ombros de Gigantes, que é até o nome desse texto específico que eu estou fazendo referência. Ele vai fazer uma construção de como no Ocidente a imagem dos anões em ombros de gigantes e a imagem do parricídio, ela é perene na tradição ocidental. Ele não faz comparações com outras tradições, seria possível, mas não fez, porque são conferências que ele dava em Milão durante a década de 90, depois foram transcritas. E é bem interessante porque ele fala, essa é uma imagem recorrente. A imagem do parricídio é uma imagem recorrente no Ocidente. A imagem do anão sobre o ombro dos gigantes é mais recente, não é o nosso caso aqui. Mas na mitologia grega ela é bastante presente, já nessa passagem da mitologia titânica para a mitologia olímpica. E aqui, em relação a essa mitologia jurídica que eu estou apresentando para vocês, há também uma passagem da mitologia titânica para a mitologia olímpica. Têmis é a divindade da justiça divina. Ela é filha de Urano e Gaia, e é colocada, portanto, enquanto uma das divindades mais importantes da mitologia titânica. Eu tenho uma árvore genealógica da mitologia. Graças ao Eric Wolff, eu consegui essa árvore genealógica da mitologia jurídica. E ele vai colocar exatamente essas oposições entre o casamento de Caos com Gaia, ou seja, a natureza, né, e o casamento de Caos com Nix, a noite, que vai gerar as vamos dizer, opositoras da justiça. Têmis é filha de Caos com Gaia. E há uma leitura de que Têmis, na verdade, é uma das Moiras, que é um conjunto de divindades da antiguidade. Aí o próprio Wolff apresenta uma outra leitura que Gaia com Urano que geraria as Moiras. E é um caso interessante, porque, vejam, é a natureza com o tempo que gera essas divindades que vão reger a ordem humana. Por exemplo, a ordem da memória, a ordem da astúcia, por exemplo. Que é o caso de Mnemosine e o caso de Metis, que são duas divindades distintas. Mas nessa leitura que o Eric Wolff apresenta, Têmis, ela é filha de Gaia com Urano. E que vai ser, depois Têmis, no casamento com Zeus, vai ter 3 filhas. Dike, Irene e Eunomia. E o que chama a atenção aqui nessa tensão, depois ele vai trabalhar uma tragédia que faz essa passagem das horas
para as antigas moiras, para as horas, ou as benfazejas, como é conhecida na tragédia, porque Têmis é uma divindade da justiça divina, da ordem divina, uma transição muito forte dos mandos que os homens têm por parte dos deuses. Ou pelo menos as mensagens que os deuses enviam aos homens, que ainda não é, veja, não é interpretado por Mercúrio, ou Hermes, na verdade, Mercúrio é só a terminologia romana. No período olímpico, a mensagem divina é interpretada e levada por Hermes, que é o deus mensageiro, mas também o deus dos ladrões. Ele não só ele interpretava, mas também ele levava a mensagem muitas vezes de forma diferente do que era originalmente enviada pelos deuses. E, nesse sentido, há uma diferença porque o mandamento divino das divindades titânicas, eles eram diretamente cumpridos, e vamos dizer, as sanções divinas eram diretamente cumpridas, não tinham intermediário. Então, os casos de parricídio, matricídio, a vingança era a forma que os humanos entre si agiam. A justiça era a forma que os deuses agiam, nas divindades titânicas. Então, e Tênis é essa representação da mitologia ainda titânica. E eu trago para vocês duas representações que são interessantes desse período titânico, de Têmis e Nêmesis. Que eu falei com vocês, Têmis, a deusa da justiça divina, e Nêmesis, a deusa da vingança. É interessante o modo como Têmis era descrita nos textos e as imagens que são geradas a partir disso. Têmis era uma deusa que não usava uma espada, ou pelo menos não empunhava uma espada, e não tinha também seus olhos tampados. E ela usava uma balança para representar uma certa proporção. E na outra mão segurava uma cornucópia. Cornucópia é um símbolo da mitologia dos bens ou das riquezas do mundo. Obviamente do mundo pensado aqui, do mundo ordenado pelos deuses. Nêmesis, por outro lado, ganha uma representação comum, e não vejam, isso aqui não são as únicas, estou colocando só duas representações possíveis na tradição, existem tantas outras imagens, é possível. Eu já encontrei obras só quanto a representações da justiça. Sobre a vingança, não. Essa é uma obra a ser escrita. Mas quanto a justiça, só de representações da justiça, das suas variações. Mas Têmis, ela não era descrita enquanto uma divindade que utilizava, por exemplo, a espada, e que tinha seus olhos vendados. Isso é, por exemplo, uma imagem que é muito mais decorrente da tradição romana, pela releitura de Dique, a filha de Têmis, do que propriamente da própria Têmis. Então, a gente tem uma pluralidade muito interessante aqui. Quem utilizava a espada era a vingança. Quem era, vamos dizer, a força e a violência era a vingança. A justiça agia de outro modo, trazendo o quê? Os bens e a riqueza do mundo para aqueles que seguiam os mandamentos divinos. Diferentemente daqueles que descumpriam e ficavam à mercê da vingança, que aí surgia exatamente a violência e a força. Que vejam, é muito interessante o modo como os gregos pensavam isso, porque é exatamente uma tentativa de racionalizar, ou pelo menos descrever em relatos, os impulsos humanos. Isso ganhava forma dentro da sua mitologia. E depois foi cada vez mais antropomorfizada, pensando a forma humana da forma divina. Como os deuses olímpicos, eles são, vamos dizer, padecem das mesmas dores e dos mesmos sofrimentos que os homens, e das mesmas paixões. São imortais, mas estão, vamos dizer, são passíveis das mesmas paixões. Então essa representação de Têmis e Nêmesis é bem interessante para poder ver como que o elemento, por exemplo, da coerção não estava presente na justiça. Era muito mais talvez uma persuasão pelos bens,
pelas riquezas daquele que é justo consegue alcançar em vida. Mas Temis vai ter alguns filhos com Zeus, vejam, e é exatamente isso que é interessante. Temis, uma divindade titânica, vai ter uma prole com Zeus, vamos dizer, o deus supremo dentro do panteão olímpico. Ele vai ter 3 filhas, as Horas, de que é a justiça, Eunomia, a ordem, e Irene, a paz. De que, como vocês podem perceber pela própria imagem aqui, uma das imagens possíveis, ela é muito parecida com a divindade que nós chamamos de justiça hoje, ou que é a divindade romana, Justitia, para usar uma pronúncia possível. Mas de que era uma divindade que usava espada, que tinha o símbolo da balança, mas não tinha os olhos vendados. Ela é uma visão mais própria, talvez distante do que nós estamos comumente vemos dentro das representações cinematográficas, literárias ou mesmo artísticas, que os tribunais, é interessante, os tribunais, mesmo de cidades pequenas, mas que são mais antigos, eles possuíam algum elemento estético ou de decoração que faziam referência à divindade da justiça. Na grande maioria das vezes é Justícia que está representada, não é Temis e nem de que. Vamos dizer, na tradição dos tribunais europeus, de vez em quando vocês acabam encontrando alguma representação da própria de que, sem os olhos vendados. Isso é muito interessante. Então vejam, aí a própria justiça ela tem uma representação. Vocês vão conseguir. A representação mais comum da justiça romana é essa, com os olhos vendados e a espada não embanhada, a espada não empunhada, mas a espada embanhada. Porque muitas vezes de que é representado com a espada empunhada. E aí isso é muito interessante, que há uma releitura dessa própria questão imagética da mitologia, um dos textos assim mais clássicos do direito, que é a luta pelo direito do Rudolf von Jhering, que é um dos grandes juristas do século XIX. Ele começa exatamente discutindo a luta pelo direito, fazendo referência a essa imagem, da questão da coerção. O Jhering é um autor vinculado a um coercitivismo. E ele volta nessa imagem da espada enquanto a coerção do direito. E aí o potencial do uso da coerção ou não. Ele discute como que isso é um elemento, por exemplo, um dado que é essencial para o direito da coercitividade do direito, para colocar nos nossos termos de língua portuguesa. Mas essa representação da justiça é muito interessante porque ela mostra como a espada ela é utilizada enquanto elemento de força e simbolicamente do poder do direito, ou um elemento simplesmente de defesa do direito quando ele é descumprido. Então há, vamos dizer, leituras possíveis em relação a essas imagens da justiça. É lógico que existem as opositoras da justiça, como falei para vocês, como é o caso de Nêmesis, ou o caso também de Eris, que é a divindade da discórdia, que até que vai, por exemplo, quem conhece, né, um pouco da Ilíada, ou viu essa referência em algum filme, não espero que vocês tenham lido a Ilíada por enquanto. Se tiverem lido, parabéns, muito bom. Mas Eris é que inicia a discussão, no final das contas, né? O debate, ou que vai dar a origem remota da Guerra de Troia, está no julgamento de Paris. Mas eu não vou recontar essa história porque vocês ou já a conhecem, ou se não conhecem, devem buscar conhecer, que é um dos pontos assim centrais da trama da Ilíada. E um ponto que é muito interessante em todo esse período da antiguidade grega é aqui nós vamos tratar enquanto conceito de hybris, ou hybris, que é o excesso ou a desmesura. É uma das causas comuns dentro da tragédia grega para o padecimento do herói. Aquele que é desmedido em relação aos seus atos perante a ordem divina.
E é exatamente quando surge essa híbris, essa desmesura, que há a vingança divina, por exemplo. E os deuses estão atentos a esse modo como os homens agem. Vejam que é um dos ditos antigos mais clássicos da tradição apolínea, vamos colocar assim. Nada em excesso. Era uma das frases do templo de Apolo em Delfos. Nada em excesso. Porque os gregos, depois de ser muito cunhado ou recontado pela tradição aristotélica, através da justiça enquanto meio termo. Mas no pensamento mais arcaico, não era pensado esse meio termo do Mesóteles que nós veremos posteriormente. Aqui nada em excesso é exatamente nada que se volte para a híbris, que não se volte para essa desmesura perante a ordem da natureza, a ordem dos homens e a ordem divina. O modo como os homens, os cidadãos, se portam em relação à vida e ao cosmos são ditados por essa regra do nada em excesso. E aquele que age em excesso, ele sucumbe perante a ordem e perante a realidade, portanto, por conta dessa ação. E vai ser punido pelos deuses. Por isso essa passagem da justiça titânica para a justiça olímpica, que vai ficar representado em uma tragédia específica que nós vamos discutir um pouquinho numa próxima aula. Então, até breve.